Neste momento, convidamos a compor a mesa que presidirá este ato o senhor Ministro de Estado interino da Justiça, senhor Luiz Paulo Teles Barreto. O senhor Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, senhor Paulo Vanucchi. O senhor Ministro-Chefe interino da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o senhor Eloy Ferreira. O senhor Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, o senhor Paulo Abrão Pires Júnior. O senhor Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Geraldo Lírio Rocha. O senhor Presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, o pastor sinodal Carlos Augusto Müller. Convidamos também o senhor secretário executivo do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, bispo Stanley da Silva Moraes. Compõe também esta mesa o senhor representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, senhor Carlos Moura. E a presidente da Regional de Brasília da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, a irmã Terezinha Santin. Convidamos a todos para, em situação confortável e atitude de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelas.
Registramos e agradecemos a presença do senhor ex-secretário especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Dr. Nilmário Miranda, e do senhor Hamilton Pereira, conhecido também como Pedro Tierra, hoje assessor da Agência Nacional de Águas, ANA. Agradecemos também a presença de anistiados e anistiandos, entidades, organizações, partidos políticos e defensores de direitos humanos, parlamentares, imprensa, senhoras e senhores. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate e reflexão da história do país, especialmente junto à juventude, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando a destacada contribuição das organizações religiosas brasileiras na luta contra a repressão e a tortura e na defesa intransigente dos direitos humanos, especialmente numa conjuntura de extrema violência contra os cidadãos durante os regimes de exceção de Estado, e considerando ainda a significativa atuação desempenhada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, no processo de concretização da democracia brasileira, como um clarão de esperança na escuridão da ditadura militar, como refere Dom Serafim Fernandes, é que realizamos, no auditório Dom Helder Câmara, a 11ª edição da Caravana da Anistia. Convidamos agora o presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão, para receber a contribuição das seguintes entidades na construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo da caravana. Inicialmente, convidamos o representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Convidamos também o representante da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, CRB. O representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. O representante do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. O representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E o representante da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESC. Em cada localidade por onde a caravana passa, as entidades, organizações, movimentos, grupos políticos e defensores de direitos humanos estarão convidados a doar um pedaço de pano colorido com uma mensagem, símbolo ou imagem relacionados à memória e à luta pelas liberdades democráticas. A união gradativa de cada retalho representará o compromisso de todos que hoje buscam, no seu dia a dia, manter acesa a história das lutas contra todas as formas de repressão política. Viva as vozes daqueles que resistiram e enfrentaram o regime militar e que buscam contribuir para os ideais de construção de um país mais justo e fraterno. Ao final da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira, como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos.
Em sequência a este ato, realizaremos neste momento a doação e arrecadação de documentos. O projeto memorial da Anistia Política no Brasil é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça voltada à organização, preservação e divulgação da memória do acervo histórico dos períodos de repressão política no país. Entre as ações que integram o referido projeto está a campanha de doação e arrecadação de documentos, que tem por objetivo favorecer a sistematização e organização do acervo de documentos acumulados pela Comissão de Anistia nos últimos anos, especialmente aqueles recebidos com a finalidade de integrarem o Centro de Documentação e Pesquisa do Memorial da Anistia Política no Brasil. Todo o material receberá o tratamento adequado a fim de possibilitar a consulta e o estudo, criando as condições para que a memória da resistência histórica do povo brasileiro fique acessível à população. Essa iniciativa constitui uma política pública fundamental para o acesso à memória nacional, ajudando a forjar social e historicamente a identidade cultural dos brasileiros. Por isso, é com muita satisfação que passamos a receber a doação do acervo composto de cartazes, DVDs, recortes de jornal, fotos e textos produzidos pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço SESI, neste ato representada pela sua diretora executiva Eliana Hollenberg, durante o período de 1960 a 1983, na exposição Túnel do Tempo, que recuperou a trajetória da instituição durante as comemorações dos seus 20 anos. Destaca-se cópia da cartilha original da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1978. Convidamos o Dr. Paulo Abrão para, juntamente com a doutora Eliana Hollenberg, fazerem a entrega dos documentos. Convidamos a fazer uso da palavra a senhora Eliana Hollenberg. Que está um material um pouco pesado, difícil de levantar, é que a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, formada por várias igrejas, né, católica, luterana, anglicana, presbiteriana independente, presbiteriana unida, que nasceu na época da ditadura com a Declaração dos Direitos Humanos, que hoje temos o prazer dessa cartilha ter sido reimpressa pelo governo, né, pelo ministro Paulo Vanucchi. Nós temos aqui, quando fizemos 20 anos, construímos um túnel do tempo. Esse túnel tinha 3 décadas e a primeira era justamente toda a década da ditadura militar. E nós achamos que era muito mais importante que esse material viesse para cá, para o Centro de Memória, do que permanecesse na SESI. E por isso, então, trouxemos esse material, que com muito prazer entregamos, e quero aproveitar que não estava ainda pronto. Resgatamos uma fala num grande evento na França, do Comitê Brasil Anistia, junto com um coletivo francês de apoio à luta do povo brasileiro, a fala de 2 importantíssimos pastores presbiterianos que hoje, infelizmente, já não estão entre nós, o pastor André Jacques e o pastor Jorge Casalis. E então o discurso deles era, em retorno a uma missão à América Latina, eles falavam sobre a ditadura militar brasileira. Eu acredito que não existe outra coisa tão preciosa como essa que possa ser uma contribuição para um evento como esse das igrejas.
Na sequência, receberemos 2 livros da Comissão Brasileira Justiça e Paz, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, intitulados Comissão Brasileira Justiça e Paz, 1969-1995, Empenho e Memória, dos autores Cândido Mendes e Marina Bandeira, editora Educam, e Igreja Católica na Virada da Questão Social, 1930-1964, da autora Marina Bandeira, editora Vozes e Educam, do secretário executivo da entidade, Carlos Alves Moura. Palavras do senhor Carlos Alves Moura. Presidente Abraão, senhores ministros de Estado, senhor presidente da CNBB, senhoras e senhores, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz foi por excelência o órgão do laicato na ação da Igreja como voz das injustiças sem voz durante os governos militares. Coordenou nacionalmente o esforço das várias comissões regionais que tiveram na de São Paulo a sua expressão modelar. Obedecendo ao chamado do Sínodo de 1971, denunciou, dialogou, testemunhou no esforço de comunhão com os silenciados. Para além da luta contra os assassinatos, a tortura e os desaparecimentos, pôde, após a normalização democrática, dedicar-se à tarefa da educação para a justiça, no amparo aos refugiados, à melhoria institucional dos direitos humanos, do direito de resposta à defesa da imagem raptada pela mídia contemporânea, aos direitos sociais, à luta contra a corrupção sistêmica e a banalização da violência. E é, portanto, muita honra que passo às mãos do senhor presidente os 2 exemplares. Muito obrigado. Passamos a receber de Dom Pedro Luiz Stringini, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um exemplar do histórico livro Brasil Nunca Mais, com prefácio de Dom Paulo Evaristo Arnes. Ouviremos as palavras de Dom Pedro Luiz Stringini. Esse livro, Brasil Nunca Mais, foi editado em 1985 e esta edição foi possível no início da democracia, da redemocratização, portanto elaborado no tempo da ditadura, com muita dificuldade, e só foi possível esta publicação, a elaboração, graças a um grupo muito benemérito, mas de modo muito especial, 2 grandes figuras que eu quero lembrar, já foi lembrado, Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo então de São Paulo, e o já falecido pastor Jaime Wright. A nossa homenagem a essas 2 pessoas e, através delas, a todos os que trabalharam na execução desse livro. Dom Paulo Evaristo acaba de completar 87 anos, está bem, está muito lúcido e sempre lendo e acompanhando tudo que vai acontecendo. E se hoje não temos mais a tortura política
é importante lembrar que a luta pelo fim da cultura da tortura aos presos comuns, ela é muito vigente e necessária nos dias de hoje. Lembro também nesse momento de memória, como é importante a memória, a alegria do meu reencontro depois de 26 anos, com duas irmãs com quem trabalhei no Araguaia, na época da prisão dos padres franceses, irmã Helder e irmã Helena. Muito obrigado. O projeto memorial da Anistia Política no Brasil receberá neste momento a doação de retratos em homenagem a Dom Helder Câmara, do pastor Frederic Morris. Podemos fazer uso da palavra o pastor Frederic Morris. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Me sinto um pouco estranho em apresentar esta foto porque eu faço parte da foto. Mas historicamente é importante para mim. Eu tive o privilégio de trabalhar junto com Dom Helder 4 anos na cidade de Recife. Eu sou pastor metodista. Ele me recebeu como um irmão e a gente trabalhou juntos em trabalhos ecumênicos durante esses 4 anos. E a minha experiência com a repressão foi basicamente devido a essa associação com Dom Helder. A foto que eu estou presente foi tomada 15 dias depois da minha expulsão do Brasil, em outubro de 1974. Dom Helder saiu do Brasil no dia 28 de setembro daquele ano para uma reunião da Sínoda em Roma. Ele ia passar um mês lá. E a turma de repressão tomou a oportunidade da ausência dele de me sequestrar e fazer o que eles fizeram. Eu estou seguro que eles esperaram a saída dele porque ele ia fazer um barulho tremendo se estava no Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, no dia 18 de outubro, eu sabia que ele ia passar por Chicago para fazer uma conferência na Universidade de Chicago. Uma conferência sobre Karl Marx e escapa o nome de um grande teólogo católico do século XVIII, século XX, não, século XII. Aquinas, Thomas Aquinas, Thomas Aquinas e Karl Marx. Tinha uma conferência incrível que você pode imaginar. Depois eu estava presente, eu fui a Chicago para recebê-lo, eu fiquei lá para a conferência. E depois um amigo meu sacou esta foto. Ele não era fotógrafo e por falta de experteza, o flash dele não funcionou adequadamente, aparece somente as duas caras. Eu estou guardando essa foto desse tempo até hoje, com muito prazer entregar isso. Registramos que o pastor Frederic Morris reside hoje no Panamá e deslocou-se para prestigiar esse evento em companhia de sua esposa, a senhora Argentina. Além desta doação, o Memorial da Anistia recebe uma Bíblia do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, apresentado neste ato pelo pastor sinodal Carlos Augusto Müller, como fundamento dos engajamentos cristãos contra toda forma de opressão e compromisso a favor da dignidade humana.
Senhoras e senhores, palavras do pastor Carlos Augusto Banner. Queridas irmãs, queridos irmãos, companheiros e companheiras, o conteúdo e a realidade que a Bíblia apresenta extrapola a dimensão do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e chega no âmago da vida humana, a saber, a vida digna, a vida justa, a vida aquela. E a própria Bíblia fala de testemunhos e testemunhas. Lembro nesse sentido que esta Bíblia que ora entregamos vem assinada por Dom Luciano Mendes de Almeida, então presidente da CNBB, arcebispo de Mariana, e pelo bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Nela, na Bíblia, está oculta o tesouro da sabedoria. Tomo a liberdade de citar alguns versículos da carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é um modo de possuir desde agora o que se espera, um meio de conhecer realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos ancestrais um bom testemunho. E que mais acrescentar? Faltar-me-ia tempo para falar pormenorizadamente de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Estes, graças à fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram realizar-se promessas, amordaçaram a goela dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, recuperaram o vigor após a doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, mas outros sofreram o esquartejamento, rejeitando a libertação para conseguir uma ressurreição melhor. Entendo que esta comissão, esse ato que hoje aqui se realiza, é a ressurreição da vida, da dignidade, dos sofrimentos daqueles e daquelas que nós, pelo menos eu, não consigo avaliar, mas posso muito bem registrar. Sofrimento que extrapolou a dimensão da suportabilidade, mas também sofrimento que veio permeado pela esperança de um Brasil, que é o Brasil de hoje, que cada vez mais é democrático, é digno e quer uma vida agradável a Deus, o doador da vida. Muito obrigado. Registramos que o memorial recebe também, neste momento, das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, documentos que comprovam perseguição política em São Geraldo, Araguaia e Xinguara, no Pará. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do seu secretário executivo do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, o bispo Stanley da Silva Moraes. Membros desta mesa e anistiados, amigos da Caravana da Anistia,
Eu trago como secretário executivo do Colégio Episcopal da Igreja Metodista uma palavra da Igreja, através do seu presidente, Bispo João Carlos, e quero então colocar sobre esta mesa esta palavra de quem se sabe parte desta caminhada e deste momento importante que vivemos em nosso país. Inicio essa palavra afirmando que cremos na proximidade do Reino de Deus em um tempo de justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. São as palavras de Jesus que afirmamos aqui. Como bispo-presidente do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, falo da alegria que temos por ver uma caravana como esta agindo em nosso país. Cremos que o estabelecimento da justiça precisa ser um objetivo e processo sempre presente na comunidade humana. As marcas da injustiça trouxeram profundas feridas na vida do povo brasileiro no período da repressão militar. Nossa esperança se renova, porque atos de arrependimento estão nos ajudando a construir novas relações, novos compromissos entre as pessoas. Por isso apoiamos o Estado brasileiro, que por ações afirmativas demonstra sinais de arrependimento. Como igreja, temos cometido ou sido coniventes com injustiças semelhantes. Por isso, em 97, através de nosso Concílio Geral, estabelecemos o ano de 98 como o ano de contrição, arrependimento e perdão. A experiência que vivemos naquele ano abriu um momento novo no metodismo brasileiro. Como na caravana da anistia, os injustiçados tinham nomes. E pedimos perdão para pessoas e organizações. Alegramos-nos porque nesse dia podemos pedir perdão ao reverendo Frederick Burton Morris, Fred Morris, pela injustiça que cometemos contra ele, como igreja e como país. Alegramos-nos porque nesse dia, neste ato, podemos nos irmanar no pedido de perdão a tantas outras pessoas, como a nossa querida irmã Eliana Rollenberg. Agradecemos a Deus pela vida desses irmãos e desta irmã, desse irmão e irmã, que continuaram fiéis na promoção da justiça, solidariedade e comunhão. Agradecemos a Deus pela oportunidade de resgatarmos o direito à diversidade através da concessão de anistia a tantas outras pessoas nesse dia. E oramos que Deus possa agir sobre nós para que sejamos uma nação em que as pessoas sejam reconhecidas como cidadãs. É a palavra do Bispo João Carlos Lopes, Bispo-presidente do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Convidemos o presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, o pastor sinodal Carlos Augusto Boller. Pensei num texto que poderia nos acompanhar, quiçá permear esse momento de gratidão a Deus, de memória como país e povo, mas também de esperança na construção de um Brasil novo. E eu encontrei na palavra de Provérbios, capítulo 11, versículo 4, uma base para esta minha breve, quer ser assim, saudação. Lá está escrito assim: as riquezas de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Eu repito, as riquezas de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Novamente, o mundo
documenta, registra e veicula a notícia de crise no sistema financeiro mundial. E nós aqui estamos lembrando, irmãos, antes já citados, Eliana, Rivaldo, outros que já foram anistiados, e somos animados a pedir perdão quando fracassamos e desviamos a nossa atenção para outro objetivo a não ser aquele que é o da vida digna, justa e plena. Eu digo isso porque uma coisa que tem preço pode ser substituída por outra que lhe seja equivalente. Mas quando uma coisa está acima de qualquer preço, por não haver outra que lhe seja equivalente, tem dignidade. Entendo assim, nós do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, com todos aqueles que caminharam conosco nesses 25 anos, é o centro desse momento, dessa caravana, a saber, o resgate da dignidade de pessoas. A gente viu no filme, nas lágrimas, ainda aqui, lágrimas rolam quando o hino nacional é tocado, quando depoimentos são trazidos, quando documentos são entregues. Um grupo quis assim colocar na riqueza e no autoritarismo o objetivo maior para uma nação e um povo, mas hoje nós constatamos com alegria que a justiça nos livra da morte. E eu quero aqui evocar uma frase do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, no campo de concentração, lá quando ele escreveu em seu livro A Vida Transformada, quando se descobre uma missão que vale a pena cumprir. O nosso Estado brasileiro, graças a Deus, está cumprindo esta missão de resgatar e anistiar. Nós, como cidadãos, estamos cumprindo essa missão, acolhendo e encaminhando essa meta de ter dignidade, de resgatar a dignidade, de ensinar a dignidade para toda pessoa e para a pessoa toda. Por isso, lá em Provérbios, justiça é aquele comportamento, aquela atitude através do qual chega a todos o que a todos pertence. A cada um o seu, não o mesmo, mas a cada um aquilo que ele ou ela tem direito ou que fez por merecer. Esse é o conceito de justiça no livro de Provérbios, e que derruba muitos de nós nos dias de hoje também. É o princípio da justiça. Por isso, nós damos graças a Deus por esse momento, e damos graças a Deus também no luto que tivemos pelas perdas que registramos ao longo de todos esses anos de autoritarismo. Mas também colocamos a essa justiça, que na Bíblia se confunde com bondade e misericórdia de Deus. Me parece que isso está em jogo também nos dias de hoje. A aplicação da lei ou a aplicação do amor que cumpre toda a lei. Que nesse sentido nós possamos lembrar essa palavra de Provérbios, ao meu ver, tão significativa. Mas a justiça livra da morte. Que sejamos, mas também que nós, cada uma e cada um de nós, contribuamos para termos um país justo, que não se repita o que já temos registrado na história, mas que sempre de novo se descubra a razão maior do nosso ser, como sociedade, como povo, como igrejas, como organismos, a serviço da vida com justiça e dignidade. Cumprimento e agradeço. Muito obrigado. Para o uso da palavra, o senhor presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Zeraldo Lírio Rocha.
Excelentíssimo senhor Ministro Interino da Justiça, Luiz Paulo Pérez Barreto, ilustres membros da mesa, eminentíssimo senhor Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, caros irmãos, bispos, pastores, presbíteros, religiosos, religiosas, irmãos, irmãs, senhoras, senhores. Acolhemos com muita alegria na sede da CNBB a caravana da anistia, da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Acolhemos com muita alegria todos os presentes, com uma fraterna saudação de corresponsabilidade pela mesma causa, que nos leva a colocar em visibilidade irmãos e irmãs que acreditaram que a paz é fruto da justiça e por esta causa se doaram ou mesmo deram a própria vida. Irmãos e irmãs que sonharam o mesmo sonho que sonhamos hoje. Sonharam como nós sonhamos, com uma sociedade justa, fraterna, igual, solidária. Sonharam com uma democracia não meramente formal, uma democracia sólida, com liberdade, na verdade, com participação e exercício pleno da cidadania. O julgamento que hoje acontece neste salão, que traz um nome que é emblemático, Dom Helder Câmara. Aqui se realiza esta promoção da Comissão de Anistia, em parceria com várias entidades. Aqui queremos expressar a comunhão com a utopia do Salmo 85, em que justiça e paz se abraçarão, apontando para a profecia do profeta Isaías, para quem justiça e paz são duas notas que caracterizam a era messiânica. Ouvimos há pouco um trecho da carta aos Hebreus. Por causa da fé, muitos explicitaram sua fidelidade com os olhos fitos naquele que deu a vida para que todos tenham vida, Cristo Jesus. Falando em nome da CNBB, rememoramos com constrangimento, com dor, os anos da ditadura militar, um período de enorme sofrimento. No entanto, assistimos diante do quadro da história a procissão de tantas pessoas, umas conhecidas, muitíssimas anônimas, que por causa do Evangelho não aceitaram que o Brasil fosse invadido pelas forças da repressão, da ditadura, da tortura, da morte. A grande nuvem de testemunhos nos conforta em nossa luta também. A igreja tem a missão de anunciar a boa nova da libertação. E por isso ela se solidarizou e busca hoje também, fiel à sua missão, solidarizar-se com aqueles, aquelas que acreditaram e que acreditam na força da palavra de Jesus.
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Queremos também, neste momento, expressar nosso apoio e o nosso reconhecimento ao intenso trabalho da Comissão de Anistia, que se empenha em restaurar a justiça e coloca diante das novas gerações a memória da verdade, a memória dos fatos que mancharam de sangue a história do Brasil. Aqui se expressam na prática a palavra do apóstolo Paulo ao afirmar que a esperança não decepciona. Essa esperança nos leva hoje a proclamar: tortura nunca mais, repressão nunca mais. Nunca mais tenhamos que viver momentos tão indignos do nosso país. É o que esperamos. Para uso da palavra, o senhor representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o senhor Carlos Moura. Excelentíssimo senhor ministro interino da Justiça, doutor Luiz Paulo Barreto, excelentíssimo senhor Dom Geraldo Lírio, presidente da CNBB, das pessoas dos quais cumprimento os outros componentes da mesa, senhoras, senhores, imprensa, familiares daqueles que terão seus projetos, seus processos julgados nesta manhã. Eu desejo revelar toda a minha alegria em participar desta assentada da Comissão de Anistia. Para quem sofreu os horrores da ditadura, perseguições, humilhações, arbitrariedades, também é comovente, senhoras e senhores, presenciar o esforço do Estado brasileiro na tarefa de redimir-se das iniquidades cometidas. Bispos, padres, religiosos e religiosas e leigos foram vitimados porque buscavam colocar na prática a opção pelos pobres em sintonia com o Evangelho. Mas nada foi em vão. Nada foi em vão, porque os camponeses já têm consciência e reivindicam seus direitos. O movimento de educação de base, o MEB, prossegue na sua caminhada. E a importância do testemunho aqui dado, porque vem de uma militância leiga em juventude universitária católica. Anistia, perdão, esquecimento. Uma reparação pecuniária redime os autores de crimes cometidos contra os direitos humanos? Antígona sentir-se aliviada se Creonte a indenizasse? Entendo que o Estado age corretamente quando busca devolver às vítimas de um regime desumano, torturador e autoritário a preciosidade do bem roubado em função
de uma das mais vis manifestações de desprezo pelo ser humano: impedir o exercício da criatividade. Exercício que se traduz no emprego da força pelo trabalho. É importante ressaltar a precisão da nossa cumplicidade, já aqui convocada por Dom Geraldo. Cumplicidade no sentido de jamais permitirmos que fatos como aqueles acontecidos no passado venham a acontecer. Tortura, nunca mais. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão Pires Júnior. Excelentíssimo senhor ministro interino da Justiça, Luiz Paulo Pérez Barreto, excelentíssimo senhor ministro Paulo Vanucchi, secretário especial de Direitos Humanos, excelentíssimo senhor ministro Eloy Ferreira, ministro chefe interino da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, excelentíssimo Dom Geraldo Lírio Rocha, presidente da CNBB, casa essa do Sacori, no dia de hoje, Bispo Stanley da Silva Moraes, secretário executivo do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, Irmã Maria das Graças Apolinário, Sr. Carlos Moura, da Comissão de Justiça e Paz, senhoras e senhores, senhores anistianos, senhores conselheiros da Comissão de Anistia que aqui estão, creio eu que estamos hoje diante de um momento único, ímpar, histórico para o nosso país. Em primeiro lugar, porque as igrejas, os templos de culto, sempre foram espaços de proteção dos injustiçados, dos perseguidos, e não só foram, como ainda são. E hoje, esse é um dos maiores exemplos que nós podemos ter. Fatos ocorridos 30, 40 anos atrás, que até hoje são fatos do presente. São pessoas que ainda aguardam a justiça, mesmo que tardia. São pessoas que ainda aguardam a paz nos seus corações. São pessoas que ainda aguardam a reconciliação com si mesmo, com os seus pares, com o seu país, com a sua comunidade. São pessoas que hoje, em verdade, perdoarão o Estado brasileiro. Hoje não é o dia do Estado perdoar, é exatamente o contrário. Hoje é o Brasil que precisa ser perdoado. E é por isso que eu vejo que esse momento é um momento histórico. Pois a Comissão de Anistia tem como objetivos exatamente a paz, a reconciliação e o perdão. E esses são objetivos comuns das igrejas, dos templos, de cultos, das religiões, da CNBB, de todas as entidades do CONIC, do CRB, de todas as entidades que têm como princípios e valores a justiça, o reconhecimento, o perdão, a comunhão. E nós todos temos muita clareza de que muitas pessoas lutaram pela redemocratização, não somente por ideologia, alguns única e exclusivamente por ideologia, mas muitos, talvez a maioria desses lutadores, desses brasileiros que resistiram, desses brasileiros que, portanto, encontraram uma missão nas suas vidas, eles lutaram porque na sua história de vida tinham uma opção pelos mais fracos. Eles lutaram porque em suas histórias de vida eles fizeram uma opção pelos mais pobres. Eles lutaram
pelas escolhas que fizeram em suas vidas, pela busca da igualdade e a busca da comunhão. Eles lutaram porque tem consigo um valor maior, que é o valor da opção pela vida, contra a tortura e pelos direitos humanos. Eles lutaram porque eram cristãos. Porque a opção pela vida, a opção pelos mais fracos, a opção pelos mais pobres, a opção pela comunhão, a opção pela busca da igualdade, estavam inseridos nos seus valores fundamentais, aprendidos e semeados nos espaços religiosos, aprendidos e semeados na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com Cristo. Eram cristãos, por isso não baixaram a guarda. Foi por isso que lutaram. E é por isso que é com muita satisfação, muita honra para a Comissão de Anistia estar aqui hoje nesse auditório, denominado Dom Helder Câmara, no momento, um dos mais importantes que a Comissão de Anistia, desde que inaugurou as suas caravanas da anistia, está vivendo. Nós já fomos acolhidos pela Associação Brasileira de Imprensa, nós já fomos acolhidos pela União Nacional dos Estudantes, nós já fomos acolhidos por diversas universidades, por diversos espaços de luta e de defesa dos direitos humanos. E nós temos procurado nos espelhar nos trabalhos, na determinação e no exemplo de vida que o ministro Paulo Vanucchi, à frente da Secretaria Especial de Direitos Humanos, na promoção de diversas lutas de direitos humanos, e essa é mais uma delas. Eu tenho dito aqui, reforço, a Comissão de Anistia é mais um braço estendido da implementação desses valores, da difusão da cultura dos direitos humanos, do amor pela vida. E esse é um momento para nós muito importante, porque chegar aqui e sermos acolhidos aqui na CNBB, no ato ecumênico, significa o reencontro daqueles que no passado foram determinantes para que a abertura democrática pudesse realizar e hoje nós possamos usufruir as nossas liberdades democráticas. Muito honroso para a Comissão de Anistia, quero agradecer muito essa acolhida e dizer que a Comissão de Anistia estará sempre à disposição e sempre à frente quando estiver diante de situações de injustiça. E esse é o nosso desiderato, esse é o nosso objetivo, e é por isso que nós lançamos não só o projeto do memorial, mas como o projeto educativo da comissão, com as caravanas da anistia e outras tantas ações que estão sendo implementadas, com o importante apoio do ministro Tarcísio Genro, da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. Então, nesse momento, as nossas homenagens para os que hoje serão anistiados. Nós ainda temos dentro da Comissão de Anistia muitos requerimentos de religiosos. Hoje estão apenas alguns aqui. Nós não quisemos trazer apenas de religiosos, mas também aqueles aos quais me referi há pouco, que também pelas suas convicções cristãs sofreram e que hoje espero de coração, uma reconciliação, possam perdoar o nosso Estado pelos erros que tanto cometeu contra eles. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela comida, e será sempre uma honra para a Comissão de Anistia estar atuando junto, não só com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas com todas as entidades que tiverem esses mesmos valores comuns. Muito obrigado a todos, espero que Convidamos a fazer uso da palavra o seu ministro-chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, senhor Paulo Vanucchi. Eu peço permissão aqui a todos os integrantes da mesa e meus colegas ministros para saudar todos os integrantes da mesa na pessoa do nosso anfitrião, Dom Geraldo Lírio Rocha. Minha saudação também
a todas as pessoas aqui presentes, anistianos. Saudação ao presidente Paulo Abrão, agradecimento pelo convite para poder fruir essa emoção, essa honra, alegria de como Paulo Abrão acabou de dizer, o Estado brasileiro reivindica formalmente o perdão de vítimas de sua violência num período de regime militar. Saudação a todas as entidades cristãs, CNBB, SESI, CONIC, CRB, outras aqui presentes. E me permitam também fugir de um discurso protocolar, porque é um evento que me envolve pessoalmente de uma maneira irresistível. A presença aqui entre as anistianas das missionárias de Jesus crucificado, revendo a querida Raimunda, as outras irmãs, depois de tanto tempo. Eu quero contar que sou filho de um pai que se apresentava como padre casado, depois de 11 anos de seminário. Ele, por sua vez, de uma família de 11 filhos, que um padre, hoje reitor da Universidade de Sorocaba, e 3 irmãs missionárias de Jesus crucificado, Kise, que foi provincial, Tereza e Helena, que já nos deixou, Helena, as 3 dedicadas inteiramente à causa dos direitos humanos, à causa dos direitos do povo e da concretização na vida real da sua fé cristã. A emoção de ter na lista de anistianos de hoje 3 ex-companheiros de prisão, outros, muitos estiveram presos. Eu estive preso com Mário Miranda, ministro, meu antecessor, um dos responsáveis por eu estar nesse posto hoje. Estive preso com Dom Marcelo Cavalheira e com Padre Alípio, que hoje vive em Portugal. A emoção de ver nomes como o do Fred Morris, que na cadeia acompanhamos todo o episódio, Eliana, Emília, todos os outros militantes que a gente vem convivendo aí nos esforços de educação popular desde os anos 70, e em especial a abordagem entre os anistianos, cujos casos serão analisados hoje, a importância singular de Rui Frazão Soares, a respeito de que eu voltarei a tecer algum comentário propositivo para que esse encontro de hoje não seja um encerramento de um processo, seja um passo de continuidade e, no caso concreto a que me refiro, a reafirmação de um compromisso pela localização dos restos mortais de aproximadamente 140 brasileiros e brasileiras cujas famílias não tiveram ainda reconhecido aquele direito milenar, sagrado e antropológico de prantear e sepultar os próprios mortos. Dissemos isso na introdução do livro Direito à Memória e Verdade, que lançamos com o presidente da República em agosto do ano passado. A introdução lembra que os povos mais sanguinários da história da humanidade interrompiam as suas guerras e batalhas para curtas tréguas de troca de cadáveres, para que cada tribo, cada exército, cada nação pudesse encerrar com um funeral o ritual que celebra, no plano simbólico, o encerramento deste ciclo da vida. A coincidência de esse evento ocorrer como parte das comemorações dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro, em Paris, uma ONU recém-nascida, com 50 e poucos países, ainda perplexa com o horror de uma guerra que ceifou 60 milhões de vidas humanas, entre eles 6 milhões de judeus por serem judeus, comunistas por serem comunistas, ciganos por serem ciganos, homossexuais por serem homossexuais, católicos, evangélicos, um horror que terminou com o horror de 2 bombas atômicas
sobre Hiroshima e Nagasaki, a humanidade conseguiu formular o único documento programático construído no plano da política ao longo de milênios, projetando o caminho para se chegar a um mundo de paz. E no preâmbulo dessa declaração, que estará toda vazada num detalhamento dos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, no preâmbulo, um dos 7 preâmbulos, alerta que aquele programa que começa anunciando que livres, iguais, em dignidade e direito nascem todos os seres humanos, é um programa, ainda não é assim, é um potencial intrínseco que as estruturas sociais ainda violam e recusam e negam. Alerta que aquele programa tinha como uma de suas finalidades evitar que os povos fossem impelidos novamente ao direito de rebelião contra as tiranias e a opressão. Porque o direito de rebelião contra tiranias e opressão, que a Rose Nogueira lembrou no seu depoimento do filme, é um direito bíblico. Ele é evangélico, ele é tomista, ele é lockeano, ele é do bom liberalismo, ele é o direito que se inscreve como parte do direito internacional. E essa declaração, ela tem uma história de afirmação mundial que em 60 anos o cenário continua sendo sempre o cenário de avanços, porque avançamos, porque o Estado brasileiro avançou, neste ano completa 20 anos de institucionalidade democrática. Ele está aqui dando mais um passo de demonstração desse avanço, e as violações de direitos humanos seguem ocorrendo rotineiramente na forma da prostituição infantil aqui em Brasília, chaga que nos leva a realizar em novembro, no Brasil, o 3º Congresso Internacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças, com 3.000 participantes e 1.500 estrangeiros, que virão aqui, com 300 jornalistas, e o Brasil sem medo de expor as suas entranhas, porque só assim o país é capaz de se amadurecer para enfrentar e superar e corrigir. As violações que ocorrem no caso da tortura, que já foi lembrado, ela continua ocorrendo no nosso sistema prisional, a discriminação racial, a desigualdade de direitos entre homem e mulher, violência contra os indígenas, contra os trabalhadores rurais sem terra. E o Brasil tem um outro paradoxo dos direitos humanos, que é antes de abril de 64, o tema é um tema frágil no Brasil. Lá em Santa Catarina nós vamos achar um núcleo de direitos humanos nos anos 30. Haverá muitas outras experiências esporádicas, mas o estudo detalhado dos partidos políticos, do movimento sindical e popular pré-64, terá sim escassez de referências à temática de direitos humanos. E o regime militar de 64, a primeira ditadura vivida pelo Brasil pós-Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve uma outra, e houve quase 4 séculos de violência ignominiosa contra o escravo, contra o índio. Cada capital do Brasil, as principais, tinham um bairro chamado Pelourinho, onde começou a penetrar o sistema radicular da violência que persiste até hoje, da tortura que segue existindo, há brigas de trânsito. O regime militar, violando sistematicamente, promoveu um despertar da sociedade que teve nas igrejas cristãs, sobretudo, papel fundamental da CNBB no período, a inauguração de um período de resistência que a sociedade civil foi levando paulatinamente o Estado aos avanços que o Estado teve. O Estado não avança por ação endógena, ele avança porque a sociedade civil, democraticamente, cobrando, fiscalizando, pressionando, se opondo a ele, promove a sua mudança democratizante, e é da sociedade civil esse mérito. E na sociedade civil, eu quero lembrar que
na esteira aberta, na renovação da minha história, que é uma história de família católica, com João 23, Dom Helder Câmara e tantos outros, Pedro Casaldáliga, meu grande guru, protetor, Dom Paulo Evaristo Arnes, os irmãos Jaime e Paulo Wright, tantos outros, eles ecoaram o chamamento de Medellín. Não basta refletir, obter maior clareza e falar, é preciso agir. Esta não deixou de ser a hora da palavra, mas tornou-se com dramática urgência a hora da ação. E nessa ação, Dom Helder, centenário hoje, migra de uma juventude com assumidas simpatias integralistas para uma palestra sobre Tomás de Aquino e Karl Marx em Chicago, e passa nesse processo por uma história que é a nossa interpelação a respeito de Rui Frazão e dos 140 brasileiros e brasileiras, 400 aproximadamente ao todo, entre os que tiveram os corpos entregues à família, a figura do padre Henrique Pereira Neto, trucidado, mutilado, com órgãos do seu corpo humano decepados e atirado no matagal de Recife, na cidade universitária, porque os algozes do aparelho de repressão, sempre de alguma maneira atendendo a comandos superiores, não podiam fazê-lo com Dom Helder. E ao não poder fazer com Dom Helder, procuraram atingir aquilo que representasse a alma de Dom Helder. Nós estaremos em maio em Recife para uma homenagem pelos 40 anos desse assassinato hediondo e recoberto de detalhes de profunda crueldade. A minha relação pessoal com Dom Paulo, ela tem vínculos com a situação de alguém que era o responsável, recém-chegado de Santa Catarina, São Paulo, pela pastoral carcerária, e que enfrentou a chegada de levas de presos de um novo tipo, que vieram ali conviver com os presos que já existiam antes, os que seguem existindo até hoje, vivendo nas condições subhumanas, todos sabemos. E nessa história de Dom Paulo, pessoalmente, o momento marcante do seu papel, na celebração da missa em 73, protesto contra o assassinato sob torturas de Alexandre Vanucci Leme, e eu procuro evitar a referência a Alexandre pelo sobrenome ser o mesmo meu, o que não deixa de ser injusto com ele, mas a presença da Cristina, irmã das missionárias que viram Alexandre crescer. A minha memória das missionárias, a primeira, eu estava tentando ver aqui, deve ser nos meus 6 anos de idade, quando vim com a minha família de São Joaquim da Barra passar uns dias na casa de Barueri. Eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci cisne e conheci morango, porque havia ali na casa de Barueri uma plantação de morango. Mais tarde, Dom Paulo sendo o coordenador do projeto Brasil Nunca Mais, que é um dos documentos que Dom Pedro Strighini muito bem incorpora ao acervo da anistia, em que eu tive a honra de trabalhar durante quase 6 anos sob a coordenação de Dom Paulo e de Jaime Wright. E Jaime Wright, agora podemos dizer, porque já há proteção política, uma vez por mês, a cada 2 meses, ele ia à Suíça, a Genebra, para se encontrar com Charles Harper e Philip Morris, do Conselho Mundial de Igrejas, que clandestinamente recolhiam doações, contribuições para sustentar aquela pequena equipe de trabalho que clandestinamente, durante 5 anos e meio, preparou esse livro, base tão importante para os trabalhos da Comissão de Anistia e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que tem como presidente Marco Antônio Barbosa, de São Paulo, que veio também da Comissão Justiça e Paz, Agostinho Wright, que está ou estava aqui presente, Dom Paulo, que teve a participação tão importante
na missa de Herzog, em que o nosso ecumenismo ele se ampliou para além do que já era uma convivência internacional, pós-conciliar, entre católicos e evangélicos, incorporando a figura de Henry Sobel, uma trilha que precisa prosseguir, incorporando islâmicos, budistas, ampliando esse comunismo. Eu quero terminar fazendo a proposta de compromisso, um pedido às igrejas cristãs aqui representadas, para que compreendamos bem o episódio que vem contando com uma importante sensibilidade e atenção da imprensa. Eu também sou jornalista. Esse batalhão de colegas jornalistas aqui presente, ele é um batalhão de profissionais, mas que, como regra geral, é também de defensores dos direitos humanos e tem se esmerado em cuidar para que o tema da verdade não seja, em hipótese alguma, soterrado. Eu gosto de repetir que quando, em dezembro de 2005, o presidente me chamou para o cargo, eu era assessor dele já há 20 anos e vim pedir a troca do meu nome por vários nomes melhores que eu tinha à mão. E ele insiste para minha aceitação, dizendo que ele não tinha conseguido fazer o encontro com os familiares de mortos desaparecidos, que ele tinha dito para os chefes militares que não iria passar a história como o presidente que colocou uma pedra, que ele não tinha responsabilidade, os chefes militares de hoje não têm responsabilidade. Não há por que temer trabalhar. E nos direitos humanos, que no seu preâmbulo admite a possibilidade da resistência dos povos à tirania e à opressão, nos direitos humanos não resta dúvida que o fundamento de tudo que se pretende é a paz. É a realização, finalmente, do não matarás. E do mundo de guerra que nós temos hoje, para o mundo de paz que sonhamos, projetamos, é inevitável passar por um processo de reconciliação. E essa reconciliação tem de ser construída sempre, e tem nas igrejas cristãs um elemento fundamental de dinamização pela sua capacidade de mediação. Não é sensato aguardar que o Estado resolva sozinho. Ele tem a sua inércia. Pense no Estado também com um pouco de magnanimidade, de generosidade. Nós trabalhamos lá dentro as nossas contradições internas, sempre com esforço de convencimento, mas sem a sociedade assumir o protagonismo, sem as igrejas cristãs, nós teremos um tema que não morrerá em décadas e em 50 anos e em 100 anos. Por quê? O direito milenar e sagrado que foi recusado a essas famílias e que Maria teve, e o artista imortalizou na Pietà, que ainda nos emociona, o direito da mãe ter aquele momento de prantear o seu filho, recusado a Rui Frazão, recusado a Alexandre Vanucci Leme, recusado ao Paulo Wright, recusado à mãe de Padre Henrique. Isso tem de ser um compromisso nosso nesse evento histórico de hoje, para daqui sair sim a ideia de construir qualquer ideia de reconciliação, porque o sentimento de perdão do cristianismo já está profundamente impregnado no nosso país, felizmente. As violências, a desigualdade presentes no Brasil, elas impulsionariam esse país a ser um país de guerra, como tantos países ainda são países de guerra há décadas, no Oriente Médio, na África, na Ásia. É esse sentimento de perdão, mas a reconciliação não pode ser construída em torno da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A reconciliação, ela pode ser construída numa ideia de responsabilização. O judiciário decidirá, é tema dele, não é tema do Poder Executivo, se isso é cadeia ou não, mas, sobretudo, a responsabilização ética, política, histórica.
o mais notório dos torturadores brasileiros, está nos jornais todos os dias, respondendo o processo, dizendo que não houve tortura. Portanto, que Vladimir Herzog cometeu suicídio. Portanto, que Paulo Wright, em algum momento, enlouqueceu e abandonou seus filhos, sua esposa, a sua igreja e desapareceu. Não, eles foram presos, eles foram torturados e foram mortos sob tortura pelo aparelho de repressão. Em torno dessa base, de uma narrativa precisa e de um esforço convincente de localização dos 140 para que, Dom Geraldo Lidondilho, eu quero contar a história de uma mãe de desaparecido em Santa Catarina que contou num evento como esse, menor que esse. Ela dizia: quando meu filho morreu no DOI-CODE de São Paulo, eu comecei a me interessar por política para saber o que tinha acontecido com a vida dele. Eu fui fazer direito, eu conheço a história das organizações de esquerda e sei todos os detalhes da militância dele, o dia da prisão, a forma como ele morreu, mas eu nunca tive o corpo. Toda noite em que uma chuva fazia uma janela bater, eu pulava da cama e corria para a porta pensando: é ele, e abria a porta para constatar que não era, porque não tinha sido assegurada a ela o direito federal. Nesse caso excepcional, acabou sendo reconhecido, foi possível localizá-lo e houve o traslado com homenagem em São Paulo. Nilmário participou disso, o enterro em Santa Catarina, e esse é um compromisso de todos nós que eu peço a essa importantíssima audiência de hoje, para que daqui saiamos com estratégias, passos concretos, para que esse assunto possa ser virado em termos de página da história, através do profundo conhecimento de tudo que ocorreu, porque só assim garantiremos o nunca mais. Abriu o arquivo? Abriu, Zé? Com abertura de arquivos. Muito obrigado. Registramos a honrosa presença de Dom Maurício de Andrade, bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, e também do Dr. Persílio, presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH. Para o uso da palavra, o seu ministro de Estado da Justiça interino, o senhor Luiz Paulo Teles Barreto. Dom Geraldo Lírio Rocha, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que hoje hospeda essa reunião, caro Paulo Vanucchi, ministro-chefe da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, caro Eloy Ferreira, ministro interino da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, caro Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, com suas honradas, competentes mãos, conduz essa comissão de anistia de maneira brilhante. Caro pastor sideral Carlos Augusto Müller, presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC. Caro bispo Stângelo da Silva Moraes, secretário executivo do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Caro senhor José Carlos Moura, senhor Carlos Moura, representando a Fundação Brasileira de Justiça e Paz. Irmã Terezinha Santin, assessora executiva da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil. Caro ex-ministro e amigo Mário Miranda, presente. Caro Dom Odílio Scherer, também presente. Senhores anistianos e anistiados políticos, entidades, organizações, partidos políticos, defensores de direitos humanos, caros membros da imprensa, senhoras e senhores, é um momento realmente histórico, como foi dito aqui. E diante de tudo que foi dito, muito pouco há a complementar. Na verdade, no Ministério da Justiça eu tenho também a oportunidade de presidir o Conselho Nacional, a Comissão Nacional para os Refugiados. É muito importante, sempre que estamos diante de um caso de refúgio, verificar que a perseguição política, a perseguição étnica, religiosa, a perseguição por violação de direitos humanos, ela acarreta quebra de laços e vínculos muito importantes. Alguns laços de trabalho, laços de residência, de vizinhos, de familiares,
de amigos. Mas o principal laço de dor expressado pelos refugiados que têm contato com uma pessoa e narram sua história de vida é a ruptura do vínculo jurídico-político da nacionalidade. Parece esse ser o elemento de maior dor que uma pessoa pode ter, é perceber que sua estrutura político-jurídica de país não só lhe vira as costas na proteção que compete otorgar, como viola direitos fundamentais que deveriam ser muito naturalmente exercidos. E realmente o Brasil encontrou como um caminho para discutir esse assunto, para refletir sobre esse tema e avançar, o caminho da paz. Não o caminho do revanchismo, não o caminho, enfim, de uma disputa mais violenta, mas o caminho da paz. E esse caminho da paz se busca assim, mas o caminho da paz efetivamente não implica no caminho do esquecimento. Não implica no caminho de não tentarmos consolidar cada vez mais os laços democráticos que hoje asseguram a cada um de nós a plenitude desse vínculo jurídico e político que é a nacionalidade brasileira, que todos temos e com a qual nos honramos. Não é à toa perceber, curiosamente, que o lema da CNBB, da Central da Fraternidade, e aí a CNBB que nos hospeda, no ano de 2008 é a Fraternidade e a Defesa da Vida. E em 2009 já fixado também, quando fala sobre fraternidade e segurança pública, ao se referir com a paz, que é um fruto da justiça. Acho que a justiça, sim, permeia todos os aspectos que devem compor esse reencontro dentro do Brasil com a sua própria história, que essa comissão, que essa reunião de hoje tenta cada vez mais trazer vivas à sociedade brasileira. Eu desejo uma excelente reunião, parabenizar mais uma vez os membros da Comissão de Anistia por essa ousadia de estar trazendo as reuniões da comissão para o debate público, o debate popular, para as caravanas, onde todos podem conhecer um pouco do que aconteceu da história do Brasil e como essa história está sendo de uma maneira, ainda que indireta, reparada, mesmo que nesses vínculos jurídicos e políticos que eu mencionei como os mais importantes. Então, parabéns a todos e agradeço ao Ministério da Justiça poder estar participando da solenidade de hoje. Muito obrigado. Nesse momento, encerramos a programação de abertura da Caravana da Anistia. O senhor Ministro de Estado da Justiça interino, em virtude de compromissos previamente agendados, terá que se ausentar deste local. Convidamos os demais componentes da mesa a compartilharem da sessão de memória especialmente preparada para este evento na execução de um filme, pelo que solicitamos os componentes da mesa que ocupem novamente a primeira linha de cadeiras deste plenário. Convidamos aos componentes da Assembleia que ocupem seus lugares para a exibição do filme. E lembramos que esse filme é alusivo a esse evento de julgamento e concessão de anistias. Convidamos a todos a reocuparem seus lugares na Assembleia, a fim de que possamos participar deste momento de memórias. Ao tempo que convidamos as autoridades da mesa a ocuparem a primeira linha de cadeiras.